Seja bem-vindo ao Anárgiros, a história sem vendas. Eu sou o Bruno e aqui a gente mergulha na história para tirar a venda dos olhos e fugir da propaganda barata. Por que pastores condenam mártires cristãos como Cosme Damião, Jorge, Sebastião, entre outros? A resposta não está na Bíblia, está no poder. Hoje vamos falar do imperador Constantino, homem que transformou a igreja de um movimento de mártires em um império de riqueza e influência. Prepare-se, porque a história é mais chocante do que qualquer ideologia. Constantino, a união perigosa, o contexto de perseguição e a estratégia. Para entender Constantino, é preciso lembrar que no século III, o cristianismo era uma seita ilegal e perseguida. O imperador Diocleciano havia orquestrado a perseguição mais sangrenta e a fé era o sinônimo de sacrifício e o martírio era comum. Constantino, no entanto, não era um crente, ele era um político militar romano que enxergou no cristianismo uma oportunidade. Em 312 d.C., antes da crucial Batalha da Ponte Milvia, Constantino alegou ter visto o símbolo cristão Shirô. Ele venceu a batalha e estrategicamente atribuiu a vitória ao Deus cristão. Não foi uma conversão de fé, mas sim uma aliança militar. O Deus cristão se transformou em um talismã de guerra para unificar o império que estava ruindo. O Edito de Milão, o preço da liberdade. Em 313 d.C., Constantino e Licínio assinaram o Edito de Milão. A igreja não apenas se torna legal, ela faz uma barganha política e financeira que mudaria seu destino para sempre. A igreja trocou o sacrifício pelo patrimônio. O edito garantiu a devolução imediata de todos os bens confiscados aos cristãos nas perseguições, o que representou uma injeção gigantesca de capital e imóveis. A igreja deixou de ser um grupo marginalizado para se tornar uma grande proprietária de terras. Constantino concedeu à igreja isenção fiscal, tornando o clero isento de impostos. Ele financiou a construção de igrejas monumentais, como as primeiras basílicas de São Pedro em Roma, transformando as casas simples de oração em monumentos de poder que rivalizavam com os templos pagãos. A igreja deixou de ser a religião dos marginalizados para se tornar a religião dos ricos e protegidos pelo Estado. O mais curioso é que o batismo de Constantino só ocorreria 24 anos depois, no seu leito de morte por um bispo controverso, e isso prova que a política e a conivência vieram muito antes da fé. O Concílio de Nicéia, o controle da doutrina. O ápice dessa união perigosa veio em 325 d.C., com o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi convocado para resolver o arianismo, uma disputa doutrinária que ameaçava dividir o império. E o imperador Constantino, um político, não um teólogo, presidiu a discussão. O império não estava preocupado com a natureza de Cristo, estava preocupado com a estabilidade política. Constantino usou o poder do Estado para exilar os bispos que se recusavam a assinar o credo de Nicéia. Essa é a chave. A força do Estado se tornou a autoridade doutrinária máxima. Quando o Estado entra na igreja, a doutrina se mistura com a política. A fé se torna uma ferramenta de controle. A igreja trocou a autoridade espiritual pela autoridade militar e imperial. Conclusão: o legado de Constantino. Constantino criou a igreja como uma instituição de poder, que, para se manter, precisava de riqueza e símbolos grandiosos. É por isso que líderes condenam mártires como Cosme Damião, Jorge,
Entre outros, eles condenam os que morreram como opositores do Império para defender a sua opulência adquirida depois da união com o Estado. A ironia é que esses líderes que condenam os mártires são os mesmos que mais se parecem com Constantino e Diocleciano, buscando o poder do Estado para acumular riqueza. Você não precisa mudar a sua doutrina. Você só precisa estudar. Não aceite a superfície da propaganda. Mergulhe na história. E se você concorda que o povo de Deus não pode perecer por falta de conhecimento, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Anárgeros. No próximo vídeo, vamos para a história que deu início a tudo. Cosme e Damião, o sacrifício versus o lucro. Um abraço e até lá.